Matemática, simples, simples, simples e prática. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa videoaula eu trago para você a correção da questão número 4 da segunda fase da prova de matemática 2022 da FUVEST, com o tema geometria espacial, pirâmide, né? Geometria espacial é um tema muito legal. É muito legal, é muito legal. A proposta é a seguinte: uma pirâmide P tem base quadrada, conforme mostra aqui, de lado medindo uma unidade de medida apoiada em um plano 2 e 4 faces que são triângulos equiláteros ligando a base ao ápice E0 de P. Os 16 pontos indicados na figura, esses que estão ao redor, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida. O novo sólido S, em destaque na figura, é produzido subtraindo-se de P as 5 pirâmides. Então veja que inicialmente a gente tem um sólido P, que é uma pirâmide, e aí são tiradas 5 pirâmides também, uma aqui no ápice e 4 outras aqui nas arestas da base. A primeira proposta aqui é a seguinte: determine o perímetro da face de S que se apoia em 2, cujos vértices são A1, A3, B1, B3, C1, C3, D1, D3. Então, a gente vai achar agora o perímetro da face de S que se apoia no plano 2 aqui. Aqui está o plano 2. Veja que para eu achar o perímetro, eu tenho que achar o valor de cada um dos lados e somá-los. Como diz que esses pontos dividem a aresta em 3 partes iguais, 1/3, 2/3, 3/3. Então, cada segmento de reta desse é 1/3 de uma unidade de medida. Esse também é. E quando se tem um triângulo retângulo, meu amigo, minha amiga, teorema de Pitágoras nele. Teorema de Pitágoras afirma que você deve elevar a hipotenusa ao quadrado, o lado grande ao quadrado, e igualar isso a soma do quadrado dos catetinhos dos lados menores. Aqui no caso, então, os catetos são 1/3 e 1/3. Resolvendo isso aí, eu vou ter x² igual 1/9 mais 1/9, que dá 2/9, radiciação, anula a potenciação. X sozinho, bonitinho, verdinho aí, vai ser raiz de 2 sobre 3. Então, achei o valor de um segmento de reta. Mas veja, a base da pirâmide P, ela tem aqui as subdivisões, né? Sendo que essa linha verde aí, que eu tracei, é esse valor representado por x, raiz de 2 sobre 3. Então, todo lugar que tiver a linha verde aí, raiz de 2 sobre 3, porque tem o mesmo valor, uma vez que a base da pirâmide é quadrada. E aqui são pontos que dividem em 1/3 cada um. Quanto que mede aqui? 1/3, né? Porque esse mede 1/3, esse mede 1/3, esse mede 1/3, esse mede 1/3. Agora, eu vou pegar 4/3, por quê? Porque eu tenho que somar todos os lados. 1/3 aqui, com 1/3 aqui, com 1/3 aqui, com 1/3 aqui, 1/3, 4 vezes, 4/3. Também eu tenho aqui raiz de 2 sobre 3, 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 4 raiz de 2 sobre 3. Aqui agora, então, eu vou colocar em evidência 4/3, porque tem aqui, voltar dividindo. 4/3 por ele mesmo é 1. 4 raiz de 2 sobre 3 por 4/3, some o 4/3, sobra a raiz de 2. Então, o perímetro da face S, que se apoia em 2, é 4 sobre 3, que multiplica 1 mais raiz de 2. Certinho? Unidade de medida. A letra B propõe o seguinte: determine o volume de S. Aí, meu amigo, minha amiga, aí começa a ficar interessante. Para eu encontrar o volume de S, primeiro eu vou encontrar o volume total da pirâmide, né, o volume de P. Para eu achar o volume da pirâmide, eu preciso achar sua altura. E para achar sua altura, eu vou traçar uma diagonal aqui. Veja que essa diagonal da base, a base é um quadrado, eu posso trabalhar nela aplicando o teorema de Pitágoras para achar de D0 até B0, olha, de D0 até B0, que é a diagonal, eu pego ela, elevo ao quadrado, Pitágoras, nesse triângulo. Quanto que vale os catetos? Esse cateto vale 1, obviamente esse aqui também vale 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D0, B0 ao quadrado é igual
1 mais 1 que dá 2, raiz quadrada da nula potenciação, D0, B0 é igual a raiz de 2. Essa diagonal vale raiz de 2. E a altura? Quanto que vale a altura? Vou traçar a altura aqui. A altura desse triângulo, também eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A altura que vai do E0 até no ponto médio aqui dessa diagonal, M de ponto médio, né, no meio, eu sei que E0, B0, que é a hipotenusa desse triângulo ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto é 0m, que é isso aqui, ao quadrado, mais esse cateto MB0 ao quadrado. Como a hipotenusa desse triângulo é 1, porque todas as arestas da pirâmide inicial medem 1 ao quadrado, é 0m, que é a altura, eu não sei quanto que é, ele fica aí. Agora, MB0, que vai de M até NB0, eu sei quanto que é, porque se a diagonal toda é raiz de 2, a diagonal partida ao meio, raiz de 2 sobre 2, isso elevado ao quadrado. Então, 1 é igual a 0m ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4. 1 menos 1 meio, porque 2 quartos simplificados dá 1 meio, é igual a 0m ao quadrado. 0m ao quadrado é igual a 1 menos 1 meio dá 1 meio. Radiação anula a potenciação, não é mesmo? Então vai ser raiz de 1, que é 1 mesmo, sobre raiz de 2. Racionalizando o denominador, multiplicando numerador e denominador por raiz de 2, eu tiro essa raiz do denominador. Eu racionalizo esse denominador, porque raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que dá 2. Então achei aqui a altura total da pirâmide, que é raiz de 2 sobre 2. Certinho? Então posso voltar e fazer o cálculo do volume da pirâmide, que é a área da base, que é 1 multiplicado por 1 aqui, que dá 1 mesmo. E sempre que eu for procurar volume de pirâmide, eu tenho que dividir por 3 ou multiplicar por 1/3. A área da base, que é 1 vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 2. Multiplicado por 1/3, ou dividido por 3, tanto faz. Isso aí vai dar o quê? 1 vezes 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 3 vezes 2, 6. Então, o volume total dessa pirâmide inicial, sem tirar as piramidezinhas, o volume é raiz de 6 sobre 2. Agora eu vou buscar o volume de cada uma dessas piramidezinhas para depois somá-los e abater nesse volume da pirâmide grande. Primeiro essa aqui, olha. Essa pirâmide é 1, é 2, é 3, é 4. Circula aqui, é 1, é 2, é 3, é 4. Ela tem a aresta da base medida 1/3. Por quê? Porque a base é 1 e foi dividida em 3 partes iguais, então cada parte tem 1/3. Né? 1/3 aqui, 1/3 aqui. Então 1/3, a área da base vai ser 1/3 ao quadrado, porque a gente calcula o volume de pirâmide fazendo a área da base, que é 1/3 vezes 1/3, que deu 1/3 ao quadrado, vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura é 0m, olha aqui é 0m, é raiz de 2 sobre 2. E essa altura aqui, olha, eu preciso dividir por 3. Por quê? Porque essa altura, raiz de 2 sobre 2, seria a altura da pirâmide inteira. Dessa piramidezinha, eu vou dividir em 3 partes. Então, raiz de 2 sobre 2, que é a altura total da pirâmide, dividido por 3. Como pirâmide tem seu volume sempre vezes 1/3 ou dividido por 3, então vou dividir aqui por 3. Ou eu coloco tudo sobre 3, ou eu divido por 3, a mesma coisa. 1/3 ao quadrado, 1/9. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 3, multiplicamos em cruz, fica raiz de 2 sobre 6, né? Dividido por 3. Continuando aí, fica 1/9. Aqui, divisão de frações, a gente multiplica cruzado. Fica raiz de 2, começando do numerador, sobre 18. 6 vezes 3, 18. 9 vezes 18, 162. Porque 9 vezes 10 é 90, 9 vezes 8 é 72, 162. Esse é o volume da minha piramidezinha. Agora, eu tenho que procurar o volume também da base. Essa aqui, que é a pirâmide A0, A1, A2 e A3. Olha, A0, A1, A2 e A3. Essa pirâmide aqui. Volume de pirâmide é a área da base, então vou ter que procurar a área da base aqui. Essa base, esse triângulo aqui em destaque, que cada lado dele mede 1/3. Por quê? Porque dividiu-se o comprimento 1 em 3 partes iguais. A área da base, que é a área do triângulo, que é retângulo, é base vezes altura,
Se a base é 1/3, a altura também é 1/3, base vezes a altura é 1/3 ao quadrado, né? Um vezes o outro, ou 1/3 ao quadrado. Dividido por 2, porque triângulo a gente sempre divide a área dele por 2, porque ele é a metade de um retângulo. 1/3 ao quadrado é 1/9, dividido por 2, multiplicamos em cruz, fica 1/18. 1/18 é a área da base, então eu vou vir aqui e colocar 1/18, que é a área da base, vezes a altura. Quanto que é a altura da piramidezinha? Essa raiz de 2/2 dividida por 3, então fica raiz de 2/6. E ainda tem que dividir por 3. Esse 3 aqui eu vou colocar na horizontal. Então, o volume dessa pirâmide vai ser, multiplicando aqui, raiz de 2/6 vezes 18 é 108, dividido por 3. Divisão de fração, a gente multiplica cruzado, começando do numerador, raiz de 2/324. Esse é o volume de uma piramidezinha. Agora eu vou achar o volume do sólido pegando o volume total da pirâmide grande, que é raiz de 2/6, e dele tirando o volume das demais pirâmides. Tirando raiz de 2/162, tirando 4 piramidezinhas da base, que é 1, 2, 3, 4, porque as 4 têm o mesmo volume. 4 vezes raiz de 2/324, que vai ser igual raiz de 2/6, aqui raiz de 2/162, aqui dá para dividir numerador e denominador por 4, fica raiz de 2/81. Se você dividir 324 por 4, dá 81. Se você dividir 4 por 4, dá 1, que a gente nem usa aqui. Encontrando o menor múltiplo comum aqui, que é 162, de 6, de 162 e de 81, o mínimo é 162. Dividido por 6 dá 27. Dividido por ele mesmo, dá 1. Dividido por 81, dá 2. Agora, liquidando a fatura, 27 tira 1, 26 tira 2, 24. Raiz de 2/162. Aqui eu simplifico por 6. 162 dividido por 6 dá 27. 24 dividido por 6 dá 4. 4 raiz de 2/27. Esse é o volume do sólido bacana aqui que parece um diamante. A letra C pede para que se determine a distância entre os pontos A1 e E2. Ponto A1 está aqui, E2 está aqui. Dá para eu criar um triângulo retângulo. Se eu traçar aqui um segmento de reta desse A1 até a 1/3 do de lá e subir aqui com a altura desse triângulo, E2 até F, veja que o triângulo é um triângulo retângulo. Esse pedacinho do A1 até na esquina aqui é 1/3. Assim também esse pedacinho do F até a aresta aqui é 1/3. Vou até destacar o triângulo aqui. Veja, se essa partezinha mede 1/3, por que ela mede 1/3? Porque aqui tem 2/3 dessa aresta, porém tem uma aresta de um lado e outra do outro. Lá atrás, a gente dividiria isso aqui 3/3, do outro lado mais 3/3, 6/3. Como tem aqui 2/6, é o mesmo que dizer que tem 1/3. Essa distância do F até na aresta aqui é 1/3. Agora, essa distância aqui, se essa partezinha é 1/3 da reta inteira, aqui são 2/3, né? E do E2 até no F é exatamente 2/3 do E0, que é o cume aqui da pirâmide, até no M, que é ponto médio. 2/3, porque aqui seria 1/3, 2/3, 3/3. Então, eu vou multiplicar 2/3 pela altura da pirâmide, que é raiz de 2/2. Simplificando aqui, vai ficar raiz de 2/3, porque esse 2 com esse eu cancelo, raiz de 2/3. Então, achei aqui a altura. E para que isso me serve? Agora eu vou pegar do A1 até o E2, que é a hipotenusa desse triângulo em destaque, ao quadrado, porque no Teorema de Pitágoras é tudo ao quadrado, que tem que ser igual aos catetos ao quadrado. Esse 2/3 ao quadrado, mais esse raiz de 2/3 ao quadrado. Assim, 2/3 ao quadrado vai dar 4/9, raiz de 2 ao quadrado soma raiz, fica o 2, 3 ao quadrado, 9. 4/9 com 2/9, 6/9, raiz quadrada anula a potenciação. A1
é 2, sobra aí limpinho, bonitinho, vermelhinho, igual raiz de 6 sobre 3, porque raiz de 9 é 3. Assim eu concluo a correção da questão número 4, questão muito interessante. Se você realmente é um aluno que estuda matemática para valer, com certeza você deu conta de fazer essa questão. Se não, ainda está na hora de estudar muito. Na verdade, o único lugar onde o sucesso vem antes que o trabalho é no dicionário. Nos demais todos, se não houver trabalho, dedicação, estudo, sucesso não vem. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.